Bom, gente, vamos finalmente aqui acabar o nosso direito societário, acabar a sociedade anônima, né? Temos ainda contratos pela frente, se bem que contratos é sempre um assunto um pouco menor, porque é o assunto que menos cai nas provas em geral, e para a gente terminar com o nosso direito falimentar, né? E fazer a revisão de tudo que pode aparecer na sua vida aí sobre direito empresarial. Eu coloquei aqui nessa tela, deixa eu colocar para você analisar, como se constitui um SA. Já falamos que no mínimo duas pessoas, né, por aquilo que eu já havia dito, que ficou muito forte a constituição de 7 pessoas durante muito tempo na nossa legislação. Coincidentemente, esses dias eu estava dando aula presencial para uma OAB, aí um aluno veio falar comigo. Aí ele disse, professora, estava acompanhando lá o caso de um colega meu, não sei o quê, no Panamá, né, que a gente sabe que existem paraísos fiscais e tudo mais. Ele disse, está lá, eu vi que duas pessoas podem constituir uma sociedade anônima, né? Coisa que aqui é absurdo. Isso não. Pela teoria, você pode constituir um SA com no mínimo duas pessoas. Na prática, isso não acontece, mas em teoria, sim. Pelo menos 10% das ações precisam ser integralizadas em dinheiro, haja vista que aqui, né, sempre são grandes negócios e tudo mais. Pode ser também em bens, como dissemos, não pode ser em serviço, mas pelo menos 10% em dinheiro. E se a SA a ser constituída for instituição financeira, se for banco, esse valor já sobe para 50%, por motivos óbvios, né? Banco vai lidar principalmente com empréstimo de dinheiro. Esse valor vai ser depositado em instituição que seja determinada pelo governo, né? Normalmente Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, mas aqui eu disse a você que efetivamente a junta comercial ela cobra a integralização das ações. Constituída a sociedade, esse valor ele pode ser retirado e aí a empresa faz o seu registro perante a junta comercial. Então, efetivamente aqui, esse slide é para a gente dizer que efetivamente existe integralização do capital social e a sociedade, assim como toda e qualquer outra, precisa se registrar perante a junta comercial. Bom, é importante a gente dizer que as SAs, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser abertas ou podem ser fechadas, conforme determina o artigo 4º. E ele próprio diz, conforme os valores mobiliários de sua emissão, sejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. Bom, gente, para a gente entender isso daqui. A maioria das companhias, elas são abertas. O que é que isso significa? Qualquer um nela pode ingressar. Basta ter dinheiro. A gente falava há pouco acerca das Casas Bahia, da Oi, da Natura, Petrobras e tudo mais, são todas companhias abertas. Elas têm os valores mobiliários vendidos, principalmente no ambiente de bolsa de valores. A gente vai falar um pouquinho disso. Nas fechadas, não. Para você nelas ingressar, tem que ver a previsão estatutária. Então, o próprio nome já está dizendo aberta ou fechada. É importante que você saiba dessa definição, porque em alguns momentos, acerca de formação de órgãos, acerca de algumas previsões, vai ser uma regra para aberta e uma regra para fechada. Vamos lembrar, esse é um assunto bem administrativo, mas não me custa falar, que as sociedades de economia mista também estão previstas na nossa lei das SA. Porque as sociedades de economia mista, elas precisam, na organização da sua Constituição, efetivamente serem constituídas como sociedades anônimas, tá? Diferente, por exemplo, da empresa pública, que pode ser qualquer forma societária, na prática ela acaba sendo SA também, mas não é exigência legal, a sociedade de economia mista tem que ser constituída sob a forma de SA. Gente, seja aberta, seja fechada, ambas precisam estar registradas na junta comercial, não tem diferença. Mas as abertas precisam de autorização de um órgão para funcionar, e a gente vai falar um pouquinho dele, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Aí um dia desse eu estava vendo um desses tabelionatos que a gente teve, um desses cursos, que perguntavam, uma dessas questões que perguntavam, assim, a junta comercial precisa autorizar as SAs abertas a funcionarem. Gente, junta comercial não autoriza nada. Junta comercial somente registra. Quem autoriza é a Comissão de Valores Mobiliários. Falando nisso, a gente vai te dar aqui pelo menos uma noção do nosso mercado de capitais ou o mercado de valores mobiliários, também conhecido como mercado de capital. Por que valores mobiliários? Porque a gente vai ver que
ações, debêntures, partes beneficiárias, bônus de subscrição, são espécies de bens móveis. Bom, o mercado de valores mobiliários, e aqui a gente vai até onde seja sim, importante para você ter uma noção disso, ele se constitui basicamente da Bolsa de Valores e o mercado de balcão. Basicamente, tem a Bolsa de Mercadorias e Futuros e Futuro, mas aí já é uma coisa mais técnica. A gente precisa saber que existe pelo menos a Bolsa de Valores e o mercado de balcão. Gente, a Bolsa de Valores é um órgão lá, físico, né, o Bovespa, maior Bolsa de Valores da América Latina, das 10 principais do mundo, e está lá, em São Paulo, está lá o Bovespa. Qualquer operação realizada fora do ambiente de Bolsa de Valores, a gente diz que aquele lugar é um mercado de balcão. Só que eu escrevi balção aqui, não foi? Espero que tenham copiado balcão. Pronto, apaguei aqui. Bom, então qualquer operação realizada fora do ambiente de valores, da Bolsa de Valores, a gente diz que foi realizada no mercado de balcão. O que é que eu quero que você entenda? O mercado de balcão, ele não é um lugar propriamente dito, tá? Se eu estou aqui dando aula e ao final chega aqui um corretor e me vende ações aqui nesse estúdio, esse estúdio passa a ser um mercado de balcão. Se você chega no banco e teu gerente te oferece lá determinadas ações e tudo mais, e você compra, o banco passa a ser um mercado de balcão, ok? Então, é um conceito por exclusão. Algumas pessoas acham que a Bolsa de Valores, que o Bovespa, ele pertence ao governo federal. Não pertence, gente. Eu quero investir em ações. Para onde é que eu devo me dirigir? Eu devo me dirigir a uma corretora. Hoje em dia, eu falo eu devo me dirigir, mas a gente faz tudo, não é isso aqui não, mas é como se fosse pelo próprio celular. E aí a corretora vai fazer essa intermediação. A junção dessas corretoras forma a nossa Bolsa de Valores. Portanto, a sua natureza jurídica é de direito privado. Mas o governo, ele tem que estar de olho nisso daqui. Isso é o termômetro da nossa economia. Gente, não é à toa que todos os dias sai o Ibovespa subiu, o Ibovespa caiu, porque isso é o termômetro da nossa economia. Portanto, nós temos uma autarquia federal, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que atua fortemente aqui dentro. O que é que a CVM ela faz? Basicamente, ela fiscaliza o que está sendo feito na Bolsa de Valores. Ela regulamenta, então, além da própria lei de sociedades anônimas, nós temos outras leis esparsas e nós temos regulamentos da própria Comissão de Valores Mobiliários. E ela até pune. Ela aplica punições administrativas, não punições criminais. Se ela encontrar aqui indício de crime, ela remete ao Ministério Público. Mas, então, ela constitui os olhos do governo no que está sendo feito aqui, tá? Como a gente disse. É por isso que todas as noites o William Bonner vai lá no Jornal Nacional. Por isso, quando você abre qualquer site aí de notícias, a primeira coisa que tem é o índice do Bovespa. Gente, não sei se você já pensou em investir em ações. Aqui no Brasil, é muito pequeno o percentual de pessoas que realmente investem no mercado de ações. Mas é pequeno mesmo. Eu estava vendo esses números um dia desse, foi mais ou menos assim. Eu não sei se eu vou me lembrar o certo, mas era mais ou menos essa discrepância. Nos Estados Unidos, cerca de 80% dos americanos investem no mercado de ações, e no Brasil, cerca de 0,05% dos brasileiros investem. Aí você diz, professora, mas é porque aqui a vida é muito mais sacrificada e tudo mais. Gente, na verdade, o que a gente costuma não ter aqui no Brasil é a coisa da educação financeira, né? É se preocupar com o futuro e tudo mais. Porque, vejam, achar que você precisa ser rico para investir no mercado de ações é um erro. Achar que você precisa ter dinheiro sobrando é um erro. Porque eu não sei vocês, mas eu não conheço ninguém que tenha dinheiro sobrando, né? Pense aí, a pessoa mais rica que você conhece. Pergunta se ela tem dinheiro sobrando. Agora, é bem verdade que as ações, elas constituem um investimento de risco. Mas bora aqui por partes, para que a gente possa entender isso aqui direitinho, tá? O mínimo que vocês precisam saber sobre o nosso mercado de ações. Então, as ações, elas vão constituir uma forma de divisão do capital social. Enquanto vimos empresas que o capital social se dividia em cotas, aqui a forma de divisão vai ser, do capital social, vai ser através de ações. Aí, o que é que vai acontecer aqui, gente? Nesse caso, as ações, elas constituem um investimento volátil. Elas constituem
uma forma de investimento de risco. Concordam comigo? Porque você não sabe quanto você vai tirar no momento que você for vender. Você não sabe se você vai ter lucro, se você vai ter prejuízo. Essa é a grande verdade. Mas deixa eu te dar alguns exemplos assim, para desmistificar essa coisa de que eu preciso realmente ser muito rico para investir no mercado de ações. Tem ações de centavos, tem ações de 80 centavos, tem ações de R$ 2, ações de 15. É bem verdade, existe ação de R$ 1.000 e 500, né? R$ 1.500. Existem ações para todos os bolsos. Então, não achem que você precisa ter... Gente, se você pegar R$ 20, você investe no mercado de ações. Agora, professora, eu vou ficar rico investindo R$ 20? Não. Né? Não, por mais, sei lá, tu comprar uma ação além, assim, né? Comprar uma ação, eu comprei uma ação por 10 centavos, essa ação passou a valer 1 milhão depois, mas isso nunca aconteceu. Mas o que eu quero dizer a você é, com qualquer valor mínimo, é bem verdade que também você não compra uma, você compra um lote, mas você ingressa no mercado de ações. Você é mais conservador? Você tem medo de fazer esse tipo de investimento? Porque qual é a grande jogada das ações? É eu saber quando entrar e eu saber quando sair. E se sair também, né? Devo ali. Às vezes você compra uma ação, ela começa a cair, cair, cair. E você se desespera, mas depois normaliza. Então é um investimento de risco, tá certo? Você é um pouco mais conservador, digamos assim, né? E claro que aqui a gente não está fazendo nenhuma consultoria de investimentos, não é isso? É o mínimo que vocês precisam saber para a prova. Uma forma um pouco mais, digamos assim, segura de você investir no mercado de ações, no mercado de valores mobiliários, é com as debêntures. As debêntures, elas constituem espécie de título de crédito. Por isso que eu coloquei aqui TC. São espécies de títulos de crédito. Mas o que acontece? Ô, professora, e por que a gente não estudou debênture lá na parte de título de crédito? Vou te explicar. Porque elas constituem espécies de títulos de crédito da lei das SA. Qual é a grande jogada das debêntures, gente? Também é uma forma de eu investir numa companhia, mas na debênture, quando eu invisto, é como se eu estivesse emprestando dinheiro àquela companhia e depois, no final do prazo, ela vai me devolver. Mas eu sei exatamente o que é que eu vou ganhar. Claro que eu vou ter ganhos com esse empréstimo, só que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Eu não vou ganhar muito dinheiro, mas eu também não vou perder muito dinheiro. Então, é uma forma mais, assim, segura de você investir no mercado de valores mobiliários. Depois de um tempo, você resgata. Vou dizer só uma coisa a título de curiosidade. Como as coisas aqui no nosso país são instáveis, né? Via de regra, aqui no Brasil, as debêntures, elas costumam ser resgatadas em 5 anos. O brasileiro não gosta de fazer um investimento maior do que isso. Você chega em alguns países da Europa que tem a economia muito bem solidada e consolidada, o prazo de resgate de debêntures chega a 50 anos. Aí você diz, mas professora, daqui a 50 anos a gente não deve estar vivo. Sim, mas a pessoa investe, não sabe se está, se não estiver, seus herdeiros estão, e aí ela investe. Porque ela tem confiança nesse resgate daqui a 50 anos, no nosso caso, né? A gente sempre fica, vai mudar o presidente, muda tudo, né? Então, ninguém tem confiança. Gente, partes beneficiárias são espécies, isso aqui não é para sócios, de direito à participação nos lucros das SA. Por exemplo, uma determinada entidade de caridade, né? Então, lá no estatuto, a SA ela vai dizer se atingido determinado volume, tal entidade vai ter tantos por cento de partes beneficiárias. Um funcionário que mais se destacou, aquela pessoa que mais negócios fez com a empresa. Então, são as partes beneficiárias. Direito de participar dos lucros das SA, não para os sócios. E o bônus de subscrição, o próprio nome já está dizendo. O que é subscrever ações? A gente já tinha dito, subscrição de cotas. Subscrever ação é adquirir. Vamos imaginar que você tem uma sociedade anônima com 50 pessoas, com 500 pessoas. E ela vai aumentar o seu número de ações. Quem tem preferência para comprá-las é quem tiver o bônus de subscrição. Então, eu posso dizer assim, é o direito de preferência para adquirir novas ações. Direito de preferência para subscrever novas ações. Professora, como é que eu adquiro isso? Aí, o Estatuto Social é que vai te dizer. Tá certo? Então, gente, como eu disse, aqui eu nem teria expertise para tanto e tudo mais. A gente não vai te dar aqui uma regra de como investir no mercado de valores mobiliários. Eu entendo, assim, mas não é esse momento, né? O que a gente está falando aqui para você é o mínimo que você precisa saber para as questões, como eu disse, que eu saí mapeando, principalmente nesse último ano, que a gente teve de perguntas
nas questões voltadas ao concurso de tabelionato. Mas, sem dúvida, o principal valor mobiliário das sociedades anônimas são as ações. E, portanto, o nosso Código Civil, desculpem, a nossa lei específica, ela vai dividir as ações em algumas classificações. E essa primeira classificação, a gente vai levar em conta a relação de direitos e obrigações do seu titular. Então, primeiro, a gente tem ações ordinárias e ações preferenciais. Aí, gente, vamos imaginar que a gente tenha tido aqui essa conversa, você tenha realmente se interessado por o assunto. Aí você vai ler lá, uma ação de uma determinada empresa X. Aí quando você chega para ver o preço dessa ação, depois que a gente conversou aqui, dessa empresa está R$20. Mas aí eu tenho uma ação dessa mesma empresa também que está R$26. Por que esse valor diferente? Porque essa mais cara é uma ação preferencial. As ordinárias conferem os direitos ordinários aos sócios, os direitos comuns. As preferenciais conferem alguma preferência aos sócios. Por exemplo, receber dividendos em primeiro lugar. Então, as ordinárias são aquelas que todo mundo tem. As preferenciais, elas dão algum tipo de direito de preferência. Eleger algum membro de algum órgão das SA, elas dão alguma preferência. Agora, eu vou te dizer aqui a pergunta que mais é feita sobre isso, em provas em geral. Uma coisa muito importante no SA é você votar. Você tem direito de voto, tem direito de ser ouvido numa assembleia. E uma coisa que se pergunta muito é se, no SA, todos os acionistas têm direito a voto. Não, então preste atenção. As ações ordinárias, que conferem direitos comuns ordinários aos seus sócios, nelas, todos têm direito a voto. Tá? Todos têm direito a voto. Porque votar, falar no tipo societário deles é muito importante. As preferenciais, gente, elas podem não ter direito a voto. Podem não conferir direito a voto. Sabe aquela história de dar com a mão e tirar com a outra? Eles terão preferência, por um lado, mas eles podem ficar privados desse direito que é de suma importância, que é o de votar. Só que observem o que eu disse, quem vai definir isso é o Estatuto Social. Não é necessariamente todo acionista preferencialista não tem direito a voto. Depende do Estatuto. E temos as ações de fruição. Ações de gozo ou fruição. O que é isso? Para vocês entenderem. Tudo que eu estou procurando aqui é dar a vocês, não precisa memorizar a definição técnica, nada disso. Você tem que entender o que é, porque aí você desenrola tranquilamente uma questão. O que é uma ação de fruição, gente? Se eu tenho uma ação de fruição de uma sociedade anônima, eu não tenho mais direito de crédito, eu não tenho mais direito a dinheiro. Né? Ela já foi amortizada e tudo mais. Mas eu posso continuar usufruindo daquela SA. Então, eu poderia dizer que é uma ação que não gera direito a dinheiro, direito a crédito. Mas você pode continuar usufruindo de uma SA, depois que ela foi amortizada, depois que você vendeu e tudo mais. Por exemplo, um determinado clube de campo que a SA tinha só para os acionistas. Então, eu posso continuar fazendo parte daquele clube de campo. O plano de saúde que existia ali para os acionistas, eu posso continuar usufruindo daquele plano de saúde. Tá certo? Então, é diferente das ordinárias e preferenciais, que você as adquire com a intenção de ganhar dinheiro. Tá? Indo aqui adiante, em relação ao valor das ações, nós temos a seguinte classificação que está aqui na tela. Nominal, patrimonial, deixa eu só pegar a nossa caneta, de negociação, econômico ou de emissão. O valor nominal é a divisão do capital social pelo número de ações. Pelo número de ações é o valor nominal. O patrimonial é a mesma coisa do valor acima, mas é a divisão do patrimônio líquido que a empresa possui, certo? No valor nominal, é o valor do patrimônio por inteiro. Aqui é só o patrimônio líquido, tá certo? Na prática, por exemplo, se for haver liquidação da ação, se for haver amortização, é quanto o acionista vai receber aqui. O valor mais importante para a gente, o valor que mais importa, principalmente para quem investe no mercado de ações, é o valor de negociação ou de bolsa, que é o que ela vai atingir no ambiente de bolsa de valores, o próprio nome já está dizendo. E aí,
a economia da China, a economia da Inglaterra, a macroeconomia, a microeconomia influenciam totalmente nisso daqui. Aí temos o valor econômico, que é um valor atribuído por perito. Aquele camarada que está pensando se vai vender naquele momento, contrata aí um perito para fazer uma avaliação, é o valor econômico. E o valor da emissão é o valor que o acionista entregou, à sociedade. No início, que ele entregou à sociedade para contribuir no capital social, né? Aquele valor lá, quando ela foi constituída. Seria o valor de subscrição aqui, basicamente. Certo, gente? Como eu disse a vocês, né, se vocês tiverem esse interesse ainda de ir além, me peçam esse resumo, que a gente vai fazer como a gente está fazendo aqui. Realmente desenhar, mostrar para vocês os pontos mais relevantes que a gente tem em relação a SA. Já tinha falado na parte delimitada, mas aqui eu fiz questão de colocar o artigo 7º. A contribuição dos sócios pode ser em dinheiro ou pode ser em bens, só não pode ser só em serviço. E aqui eu fiz um resumo para vocês dos órgãos das sociedades anônimas, né? O próprio estatuto, ele pode prever outros tipos de órgãos também, mas esses são os que estão na lei. Eu já resumi tudo aqui para vocês, que eu sabia que no final não daria tempo da gente copiar coisa por coisa, então já fiz o resumo. A Assembleia Geral é um órgão deliberatório, né? Para que você tenha uma Assembleia? Para deliberar, para votar. A nossa lei traz a Assembleia Ordinária para resolver assuntos corriqueiros e extraordinária, o próprio nome já está dizendo, para resolver assuntos que não sejam corriqueiros. Por exemplo, fazer pedido de falência. Mas é um órgão de existência obrigatória que tem Assembleia, né? As decisões precisam ser tomadas em conjunto. Depois a nossa lei ela fala em administração da companhia. A administração da companhia ela é composta por dois órgãos, Conselho de Administração e Diretoria. O Conselho de Administração, gente, olha o que eu disse a vocês, é órgão facultativo, é obrigatório nas abertas. Então, às vezes, vai ter essa diferença se for SA ou aberta. Ele serve para agilizar a tomada de decisões e fiscalizar a atuação dos diretores. Então, olha só. A administração da companhia é composta por dois órgãos, Conselho de Administração e Diretoria. Diretoria é um órgão que, para a gente no direito, ele tem uma importância grande, porque é ele quem faz a representação legal da companhia. Tá? Além de ser realmente o órgão executivo, ele é quem executa as deliberações tomadas. É como se fosse assim, a Assembleia Geral fosse o Congresso Nacional, e a diretoria fosse o presidente da República, porque ele é que vai efetivamente executar. Depois a gente tem o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é obrigatória a existência, mas não precisa ver o funcionamento, e sua função é para fiscalizar a administração. Tá? Então, preste atenção como a lei ela fecha todas as hipóteses. A própria administração é composta de dois órgãos, mas você tem um outro órgão para fiscalizar a administração, que é o Conselho Fiscal. Gente, nesses escândalos últimos aí, últimos não, né, desses últimos anos aqui no país, quando a gente fala desses escândalos dessas grandes empresas, prestem atenção que sempre se fala muito da coisa do Conselho Fiscal, porque caberia a ele fazer a fiscalização daquela companhia. Depois nós temos o acionista controlador. O acionista controlador é simplesmente aquele que vai ter o maior número de ações, seja pessoa natural, seja pessoa jurídica. E como eu disse, o estatuto ele pode prever outros órgãos além desses que aqui estão. Bom, gente, para a gente ir caminhando para o nosso fim, em 24 de abril desse ano, 2019, a gente teve, assim, né, com toda a tônica, como eu já disse a vocês, sempre que a gente fala de governo, não é analisando mérito de maneira alguma, mas com toda a tônica do liberalismo econômico, da agilidade da atuação empresarial, as mudanças que a MP trouxe para a gente trouxe também uma novidade aqui, em que a intenção é de realmente desburocratizar a atuação da atividade empresarial. Essa modificação foi através de lei, tá? Aqui não é medida provisória, é a Lei 13.818, de 2019, que diz: as publicações obrigatórias da SA, esse valor passa a ser ampliado para 10 milhões de reais, o que facilita muito a vida da SA, tá certo?
o valor máximo admitido de patrimônio líquido para que a sociedade anônima de capital fechado faça jus ao regime simplificado de publicidade dos atos societários. Esse valor era bem mais baixo, era de 1 milhão, e passa a ter essa possibilidade dessa não publicação, se ela tiver aí o capital até 10 milhões de reais. Isso acaba facilitando muito, acaba barateando muito a atividade empresarial em si, tá certo? Bom, por fim, eu coloquei aqui para vocês, depois a gente vai ter, né, nossa parte final, nossa última aula aí, é só sobre resolução de questões, e aí a gente vai ver como é que isso se dá e tudo mais, mas era outra coisa que eu precisava dizer a vocês, que eu acabei esquecendo sobre SA, acabei passando direto. Uma outra dica também que eu posso dar a vocês, gente, é que vocês façam o maior número de questões possível, tá? Porque à medida que você vai fazendo questões, você vai vendo como o assunto se apresenta, porque realmente, né, como a gente já disse, parar para ler a lei não é uma coisa que, via de regra, se costuma fazer nesse tipo de lei. Em 2019, nós tivemos também modificações em outros artigos do direito societário. Nenhuma modificação assim substancial, não. Mas como são assuntos novos, né, de repente você pega uma banca que queira aí trazer a cara de uma questão mais nova. Então, nós tivemos as seguintes modificações. Esse artigo 1063, eu tinha dito a você para memorizar, era um quórum. E esse quórum agora ele é novo. Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de cotas correspondente a mais da metade do capital social. Tá? Salvo disposição contratual diversa. Aquilo que a gente disse. Sempre as partes podem prever em sentido contrário no contrato social. Essa parte aqui é de limitada. E a gente disse que, na limitada, o administrador pode ser sócio ou não sócio. Pode ser nomeado em contrato social ou em ato separado. Então, a modificação aqui é para sócio, nomeado administrador, no contrato. Para que você possa destituí-lo, tem que ter a concordância de mais da metade do capital social. Tá certo? Não vale nem a pena lembrar quanto era o outro quórum, para não fazer confusão na sua cabeça. O caput do artigo 1076, ele passa a vigorar. Ressalvado o disposto no 1061, as deliberações dos sócios serão tomadas. Na verdade, gente, tanto esse como o caso do 1085 e o seu parágrafo único, que estão aqui, não tem modificação no bojo nenhum, tá? No bojo, assim, da história nenhum. O que tem é uma modificação em termos de redação. Mas, né, como eu disse, se quiserem dar uma carinha aí de novidade às questões de vocês, aqui isso pode aparecer. Bom, gente, então terminamos o nosso direito societário. Como eu havia dito a vocês na aula passada, eu nunca parei para contar. Temos a parte do Código Civil, eu sei exatamente a quantidade de artigos, né? Mas, por exemplo, só para fazer uma comparação, título de crédito no Código Civil, tudo bem que título de crédito não é muito forte no Código Civil, né? Ele é mais forte nas leis esparsas. Mas título de crédito no Código Civil tem 40 artigos. É a mesma quantidade, praticamente, de artigos ilimitada, só de uma sociedade. Então, esse é dos assuntos mais extensos que a gente tem. Para mim, é dos assuntos mais técnicos que a gente tem, apesar de se haver uma má vontade com o direito cambiário, mas eu acho que esse daqui é mais técnico. Então, vejam aí. Vejam como vocês podem estudá-lo da melhor maneira possível. E vou repetir algo que eu tinha dito lá no início do direito societário, mas já falamos tanta coisa que aí eu vou repetir para vocês. Via de regra, nas provas em geral, veio o nosso direito empresarial, veio em direito societário. É o único, eu diria a vocês, dos assuntos que nunca deixa de cair em prova nenhuma. Você tem prova que, porventura, não vai trazer direito cambiário, é difícil, mas tem. Você tem prova que não vai cair direito falimentar, não é não cair no programa até está, não vai cair na prova. Mas direito societário, realmente, é esse assunto que sempre está presente. Bom, gente, então a gente acaba o nosso encontro de hoje por aqui. A gente fica ainda com mais umas aulas pela frente. E nessas aulas que nos restam, como eu havia prometido anteriormente, contratos mercantis, que a gente vai se utilizar também de algumas coisas que vocês viram no direito civil, mas vamos dar ênfase aos contratos mercantis e terminando, fazendo toda a revisão do nosso direito empresarial, a nossa Lei 11.101 de 2005, que é a lei falimentar. Mas antes de você assistir às próximas aulas, esgote esse assunto. Não esgotar assistindo aula, esgote realmente estudando aí a sua parte em casa, tá certo? Até a nossa próxima aula.